Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos amados e ouvintes, mais uma vez nessa noite, pela misericórdia, graça e amor de Deus, estou aqui para trazer uma pequena palavrinha para a nossa santificação espiritual, para que nós venhamos estar preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então hoje, pela misericórdia de Deus, eu quero falar sobre o mal que está sobre a raça humana, que tem impermeado até os dias de hoje. Um ato que é pecado, embora muitas pessoas não creem que é pecado, de fato é pecado. A masturbação. Masturbação é pecado? Será? Então nós iremos entrar na palavra daqui a pouco, amém? Mas antes, o que seria a masturbação? Masturbação é o meio pela qual a pessoa busca um alívio da tensão sexual. Então, em outras palavras, qualquer busca para buscar o alívio da tensão sexual fora do casamento é pecado. Então, a masturbação é pecado. Por que é pecado? Porque Deus instituiu o casamento. Deus criou homem e mulher. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, Deus diz: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o desejo sexual do homem é para a mulher, e da mesma sorte a mulher para o homem. Então, a masturbação é pecado. Então, as pessoas estão vivendo com as suas vidas sexuais na impureza. Ou seja, não estão fazendo o que Deus descreve e escreveu para que elas fizessem. Então, Deus instituiu o casamento. Então, nós só podemos buscar o alívio sexual através do casamento. Aí sim, o sexo pode ser compartilhado entre homem e mulher. Fora isso, é pecado. Homem com homem, homossexualismo, mulher com mulher, lesbianismo, pornografia, observar, contemplar cenas indecentes, obscenas, conteúdos pornográficos. É pecado. Sexo anal é pecado, é impuro. Sexo oral é pecado. Então, o povo está vivendo na ignorância. Mas a palavra de Deus tem como objetivo de fazer com que vocês sejam santos e apliquem em suas vidas a palavra de Deus, porque Deus é Pai. Deus não quer que vocês vivam como animais, como demônios na terra que só fazem o mal. Deus quer que vocês copiam Ele, sejam como Ele. Então nós não podemos viver como animais. Deu vontade de fazer sexo, arruma qualquer meio, qualquer modo e satisfaz essa tensão sexual, porém de um modo errado, ilícito, proibido por Deus. Então, masturbação é pecado sim, embora até pastores, estudantes, mestres, alguém da área da saúde, ensine para vocês que não é pecado, que é normal o ser humano masturbar-se, assim como mulheres também,
masturbação é pecado, sim. Amém? Nós iremos saber seguir por que é pecado de fato. A masturbação é pecado, sim. Porque nós iremos saber a seguir. Amém? Então nós devemos levar uma coisa assim, nós devemos ter em nossa consciência que nós somos corpo, alma e espírito. Ou seja, esse corpo não é nosso, ele é de Deus. Ele é uma veste da alma. Então, para a alma sobreviver, se comunicar com esse mundo material, ela precisa de um corpo. Amém? Então, através do nosso corpo, nós temos condições de viver nesse mundo material, físico, onde podemos pegar, tocar, apalpar. Amém? Então, e a alma? Você é uma alma pessoa. Na alma mora vontade, sentimento, inteligência e o livre arbítrio, ou seja, Deus nos criou livres para tomarmos as nossas próprias decisões. Mas lembrando que tudo que nós façamos nesse mundo, nessa terra, terá um devido pagamento, terá consequências em sua vida, conforme as suas obras aqui na terra. Então, se você viver segundo a sua carne, a sua natureza caída em Adão, você terá um devido pagamento. E esse pagamento é o inferno, o Hades, lugar totalmente eterno. Então, nós devemos viver na lei de Deus, porque a lei de Deus é boa, é agradável e perfeita. Ela nos conduz ao caminho da salvação. Ela faz com que nós permanecemos no caminho de Deus, no caminho santo, perfeito e agradável. Então nós não podemos viver nessa terra como animais irracionais que não pensam, agem por instinto, que nasceram em suas vidas, já nasceram com elas. Mas nós não. Nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus, não de macaco, primatas, mas sim de Deus. Então as pessoas estão vivendo na ignorância, não querem conhecer a verdade. E a verdade liberta, como diz no Evangelho de João 8,32, aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do engano. Então você não pode buscar em sua vida, neste mundo, coisas que satisfazem de qualquer maneira a sua vida sexual. Você deve fazer aquilo que Deus estabeleceu para que você fizesse, ou seja, para que os homens fizessem. Mas o diabo coloca o seu dedo, influencia, persuade aos homens a buscarem o alívio da atenção sexual de uma forma ilícita, proibida, que não é permitido por Deus. Então, a masturbação é pecado, sim. Nós iremos saber. Além dela causar doenças sexualmente transmissíveis, ela pode causar, sim. O nosso corpo é sujo. Então, quando você se masturba, você acaba tendo incontinência sexual. Ou seja, quando você se casar e de fato você for ter uma relação sexual saudável, você não terá mais competência física nem psicológica para exercer essa fusão. Por quê? Porque você já acostumou seu corpo, se tornou um vício à masturbação. Então você não pode conseguir ter orgasmo, prazer sexual com sua mulher, com sua esposa, porque o seu corpo já está contaminado, já está viciado nessa prática da masturbação. Isso vale para as mulheres também.
Essa sensibilidade entre homem e mulher, através do sexo, o pênis e a vagina, pode perder a longo prazo. Essa sensibilidade. E você perde força, você acaba perdendo a vontade de ter um relacionamento com seu esposo ou esposa através do sexo lícito, permitido por Deus. Então essa prática causa um cansaço não somente no corpo, mas também na alma, psique. Amém? Então Deus fez as coisas certas, perfeitas e agradáveis, mas os homens têm vivido como animais. Buscam prazeres sexuais através de coisas ilícitas, sujas, imundas, impuras, que não é permitido por Deus. Então, através da pornografia, os homens buscam alívio da tensão sexual. Quando a pessoa contempla a pornografia, automaticamente ela se imagina no lugar daquele homem ou mulher, dependendo da pessoa que está vendo, atentando, desejando, tendo uma cobiça pelo homem ou mulher. Então, masturbação é pecado por quê? Porque você deve idealizar, imaginar, contemplar uma cena obscena, ilícita, que não é permitida por Deus. Mesmo se você não imaginar no lugar do homem ou a mulher através de vídeos, conteúdos pornográficos, isso sim é pecado sim, porque esse corpo não é seu, você é uma alma, pessoa. Esse corpo é de Deus, ele pertence a Deus. Foi Deus que criou o homem, o corpo barro pó. E esse corpo foi feito para que nós louvássemos, para que nós adorássemos a Deus, contemplássemos a Deus, vivemos para Deus. Então esse corpo não é seu. Os homens estão vivendo como animais, fazendo o que querem e o que desejarem. E o que desejam. Então alguém poderia pensar, ou falar, ou perguntar: eu sou solteiro, não tenho mulher, não tenho marido e sinto prazer de ter uma relação sexual lícita, permitida por Deus. Como eu faço? Ser cristão não é fácil. Ser cristão é uma luta diária, contínua, nessa terra. Então, para nós seguirmos Jesus Cristo, o caminho é estreito. Em contrapartida, o caminho do diabo, os caminhos são vários, são largos. Então, o diabo coloca em sua vida, em seu caminho, mulheres casadas, homens casados, pornografia, prostituição, homossexualismo, lesbianismo. Então o diabo facilita as coisas para você que aos seus olhos são boas, mas não são. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Então o diabo quer que vocês, almas, pessoas, vivam para o corpo. O diabo quer que vocês se inclinem e olhem para as coisas da terra, carnais, não espirituais. Mas Deus é santo. Deus é espírito. Deus quer que nós olhamos, vivemos para as coisas espirituais. Por quê? Porque as coisas espirituais são perfeitas, agradáveis e permanecem para sempre, são eternas. Então, tudo nesse mundo passa. Amém? Tudo passa. A beleza passa.
a inteligência passa, a riqueza passa, sua mãe passa, seu pai, seus filhos, sua família. Amém? Esse desejo ardente que você está tendo de ter uma relação ilícita, proibida, sexualmente falando, irá passar também. Mas se esforce, tente viver em santidade, ou seja, viver separado, distinto, longe desse mundo de pessoas que estão contaminadas com pecado. Ninguém pode salvar. Amém? Então, para entrar lá na glória, tem que ser santo, perfeito, agradável, viver na palavra de Deus. Não adianta fazer coisas boas e dizer que é salvo. Não, você não é salvo por ser um pastor, pregador, canta na igreja, toca um instrumento na igreja, participa do coral, ciclo de oração. Amém? Uma cesta básica, uma ajuda que você dá. Nada que o homem faça nessa terra há de oferecer para ele a salvação após a morte física do corpo. Nada. Somente aquele que morreu naquela cruz, chamado Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou, está à destra à direita de Deus Pai, pode dar a salvação, vida eterna para sua alma, pessoa. Então não é fácil ser cristão. Não é fácil. Você deve renunciar, rejeitar, abandonar, não aceitar as coisas do mundo que o diabo oferece para vocês. Então Jesus estava no monte, ele foi tentado pelo diabo. Mas Jesus não cedeu às suas tentações, ou seja, prazeres carnais que ele ofereceu para Jesus. Jesus não aceitou, ele lutou, a carne queria. Sim, porque Jesus era homem e era Deus também. Mas ele quis, mas ele não aceitou, ele não aceitou as ofertas do diabo, Satanás. Então vale a pena você rejeitar as coisas do mundo, sim. Então a masturbação é pecado, sim. É pecado, não escute homens. Não escute homens. Homens estão falando muita bobeira. Estão falando coisas que não condizem com a palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas falam assim, não tem a palavra masturbação na Bíblia. Mas a masturbação dá base para coisas que contém na palavra do Senhor. Amém? Igual a palavra trindade. Não tem a palavra trindade na Bíblia. Amém? Mas é um termo usado para se explicar o aspecto da natureza de Deus. Não tem a palavra onisciente, onipresente e onipotente. O que nós temos são informações que dão base para esse atributo, amém? Então, assim, carnaval é pecado, amém? Muitas coisas são pecados, não tem na Bíblia Sagrada. O que nós temos são informações que dão base, amém? Então, masturbação é pecado. É pecado. Então, vocês devem ter o corpo, alma e espírito alinhado, santos, perfeitos, para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. O que eu devo fazer? Pois sou uma pessoa viciada em masturbação, homem ou mulher. O que eu devo fazer? Vocês devem procurar
é, e devem também estar ocupados com as coisas espirituais. Porque nós temos dois caminhos: carne, a vontade do homem, e espírito, a vontade de Deus. Leia Romanos 8:1, primeiro diz. Portanto, 8:1 diz assim, Romanos: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem nesse mundo segundo a carne, ou seja, as vontades carnais, vontade do homem. Dentre elas, a masturbação, que é pecado. Então ali Deus está falando conosco, nós temos escolhas. Nós temos dois caminhos: viver para o homem, para a carne, para esse mundo, para os desejos carnais, ou viver para Deus, Jesus Cristo, na palavra dele. Então a escolha é sua. Mas o diabo está por trás de muitas coisas. Embora as pessoas não creem mais que o diabo existe, sim, o diabo existe sim. O inferno existe sim. Então o diabo tem jogado pesado, porque ele sabe qual é o seu destino final. O destino final do diabo e seus anjos, demônios e todas as pessoas que morrerem em pecado é o lago de fogo, que é a segunda morte. Então ali ele sofrerá de dia e de noite para sempre. Ele e todo mundo, os demônios, todo mundo que rejeitaram Jesus Cristo. Então ele não tem nada a perder, mas nós temos a salvação segundo a sua vontade e obras aqui na terra. Então vocês devem se esforçarem para não cometer masturbação. Esse alívio da tensão sexual. Sexo é pecado? Não. Sexo não é pecado. Mas o diabo sugere, influencia vocês a terem um relacionamento ilícito proibido por Deus, através da pornografia, homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação, prostituição, casa de swing, masturbação. Então o diabo quer que vocês vão para lá, para o inferno, para o Hades, no grego, um lugar de tormento eterno. Então não escutem homens, escutem a palavra de Deus. Se vocês escutarem a palavra de Deus, vocês terão vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tá bem? Porém, se vocês não quiserem escutar, se vocês repudiarem, rejeitarem, não aceitarem a vontade de Deus, e sim a do homem, da carne, da vontade carnais, das suas vontades carnais, da cobiça dos olhos, o destino de vocês já está traçado. Qual é? O inferno, o Hades, lugar totalmente eterno. Então, ser cristão não é fácil. Exige renúncia, abandono, rejeição, humilhação e humildade para admitir que somos pecadores, falhos, miseráveis, ignorantes, ou seja, nós precisamos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então agora nós iremos entrar na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vocês abram a palavra de Deus. É o Evangelho. São Mateus, capítulo 5.
versículo 28. Jesus falando, Evangelho São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Olha o que Jesus disse. Eu vos digo, porém, que qualquer que tentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, se você imaginar, idealizar, contemplar uma mulher e desejá-la, ou seja, masturbar-se, pensando que está mantendo uma relação sexual com ela, você já cometeu adultério. Isso aconteceu com o rei de Davi, com o rei Davi, o segundo rei de Israel, ungido, escolhido de Deus. O rei de Israel, estava em seu palácio. Do outro lado, em outra casa, ele contemplou uma mulher que estava tomando banho, estava nua, chamada Batseba. Então ali, e a pornografia? Davi desejou, cobiçou a Batseba, pois essa mulher era casada, então Davi cometeu pornografia, contemplou uma mulher nua, tomando banho. Só que ali Davi já cometeu adultério com ela. Só de contemplar, desejar, já cometeu adultério. E as consequências veio para Davi, mais para frente. Então nós devemos correr. Davi não correu. Ele deveria ter corrido. José, filho de Jacó, que estava no Egito como escravo e vivendo na casa de Potifar, que era o braço direito de Faraó, tinha uma mulher. E a mulher de Potifar se insinuou, se encantou por José. Então José, quando essa mulher se aproximou, ele não conversou com ela. Ele correu. Então Davi deveria ter corrido. Então nós devemos fazer como José, não como Davi. Devemos correr das tentações. Amém? Então, masturbação é quando uma pessoa contempla uma imagem obscena, contendo conteúdos pornográficos, nós não podemos possuí-lo ou possuí-la. Mulher ou homem, a pessoa parte para onde? Para a masturbação, para ter um prazer ilícito proibido por Deus. E através da masturbação, a pessoa tenta buscar um alívio da tensão sexual. Então, a pessoa, quando comete masturbação, ela peca contra o seu próprio corpo, porque esse corpo não é nosso, ele é templo de quem? Do Espírito Santo. Então, não cometam masturbação. Tentam lutar contra esse desejo ardente que é em seu coração, pois é pecado sim. Então, vocês abram agora a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Amém? Alguém poderia perguntar por que a masturbação é pecado. Primeiro, a pessoa que está se masturbando não tem esposo ou esposa. Então ela tenta buscar um alívio da tensão sexual de uma forma ilícita, proibida por Deus.
Segundo, ela deve imaginar, idealizar, contemplar uma cena obscena, ou imaginar em seu coração que está mantendo uma relação ilícita sexualmente com uma pessoa, com homem ou mulher. Então é pecado. E por último, porque o corpo não é seu, não é meu. Esse corpo, veste da alma, ele é de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que fez com as suas mãos santas, perfeitas. Amém? Então esse corpo foi feito para quê? Para adorar, glorificar, louvar e adorar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, por isso que suicídio é pecado. Por quê? Porque a pessoa é uma alma. E a pessoa, quando comete suicídio, ela mata o corpo, não mata a alma. A alma dela sobrevive após a morte física do corpo, mas o corpo morre. Então ela está cometendo um homicídio. Ela está matando um corpo que não é dela. Lá em Mateus 10:28 diz: e não tem mais os que matam o corpo, não podem matar a alma. Tem ameaça que ele pode fazer preso no inferno, a alma e o corpo. Jesus falando. Então a pessoa está achando que quando ela comete suicídio ela morre. Não. Que morre é o corpo. Ela sobrevive após a morte física do corpo. Olá, na glória de Deus. Olá. Então, suicídio é pecado também. Então, vamos saber por que é pecado. 1 Coríntios 3:16 em diante, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então esse corpo é casa, é a habitação do Espírito Santo. Se você destrói esse corpo, como? O pecado. Como o Espírito Santo pode habitar se você destruir a sua casa, a sua tenda, a sua habitação? Então esse corpo é de Deus, ele pertence a Deus. Então você não pode destruir esse corpo com o pecado. O pecado destrói o corpo, mancha o corpo e a alma também. Então você deve manter esse corpo limpo, santo, perfeito e agradável, para que o Espírito Santo de Deus habite em vós. Não destrua esse corpo. Se você fizer ou fazer isso, Deus te mandará para lá. Deus irá destruir a sua alma no inferno, no sentido de ficarem longe, distante da vida, da glória de Deus. Amém? Então, quando você comete masturbação, você está contraindo para a sua vida mácula, mancha na alma. Então, o único modo para que vocês venham ter um alívio da tensão sexual é somente através do casamento, homem e mulher, pelo vínculo do casamento. Se você estiver fornicando, namorados, tendo relação sexual, é pecado.
Se vocês estiverem vivendo juntos, sem estarem casados, amigados, é pecado também. Então, fujam das impurezas sexuais. A masturbação é pecado, sim. Trazem para suas vidas um vício contínuo. E você não fica somente e vocês também não ficarão somente na masturbação. Isso acarretará para suas vidas coisas maiores. Vocês buscarão contato físico com outras pessoas através da fornicação, o adultério e a prostituição. Então fujam da masturbação. Masturbação é pecado, sim. Você está traindo o seu futuro esposo e a sua futura esposa. Por quê? Porque vocês imaginam, idealizam, contemplam, buscam outros recursos para terem satisfação sexual. Então, fazem sexo, sim, mas da forma lícita, proibida, permitida por Deus, através do casamento, pelo vínculo do casamento. Somente entre homem e uma mulher, vocês podem ter uma relação, uma união, uma aliança sexualmente compatível, partilhada. Amém? Então, busquem Deus, busquem forças em Deus para abandonarem, deixarem a prática da masturbação, pois ela é pecado, sim. Lutem, eu sei que não é fácil, mas corram, pensem em Deus, nas coisas espirituais, queiram ser mais espirituais, menos carnais. Quando vocês se envolvem com as coisas de Deus, ou seja, com as coisas espirituais, a sua mente fica livre, fica suave, fica santa e perfeita. Por quê? Porque você está mais conectado, alinhado em comunhão com Deus. Você tem menos tempo para pensarem, para desejarem as coisas do mundo, dentre elas o sexo ilícito, proibido por Deus. Então, se envolva com Deus para fugirem da masturbação. Masturbação é pecado, sim. Que Deus possa abençoar vocês hoje, amanhã e sempre. Amém? Glória a Deus. Então agora fujam da masturbação. Ela causa incontinência sexual. Você não conseguirá ser feliz na área sexual depois do casamento, pois você já está viciado, assim como a droga vicia e causa danos psicológicos, também físicos. Da mesma sorte, a masturbação acarretará em sua vida. Então fujam da masturbação, pois ela é pecado, sim. Deus abençoe vocês. Amém? Glória a Deus. Então agora eu darei a bênção apostólica. Coloque suas mãos em suas cabeças. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém. Amém, Senhor Jesus maravilhoso. Glória a Deus.
fujam da masturbação. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.